Fala galera, beleza? Olha só, muita gente me pergunta o que mais que eu uso para analisar as ações, para tomar uma decisão, para montar uma estratégia de opções. Muitas pessoas perguntam se eu uso análise técnica e se eu uso análise fundamentalista. Sim, eu uso um pouquinho de cada uma dessas escolas. Eu comecei primeiro de tudo pela análise técnica, depois eu fui estudando os outros métodos, né? Análise quantitativa, análise fundamentalista e leitura de fluxo, enfim, e aí fui aprofundando em cada uma desses tipos de análise, mas eu uso um pouquinho, sim, ainda hoje, de análise técnica e um pouquinho de análise fundamentalista. Em outros vídeos eu já falei alguns tópicos de análise fundamentalista, então nesse vídeo hoje eu não só vou falar o que eu uso, mas eu vou te ensinar a fazer, por exemplo, algumas coisas que são bem iniciantes na parte de análise técnica e que todo mundo consegue fazer. É um ótimo exercício para você praticar e para você usar, por exemplo, médias, que são talvez um dos indicadores mais usados no mundo inteiro para analisar o preço das ações, como você usar ao seu favor para poder identificar uma tendência e analisar o preço de uma ação, te ajudar a construir essa ideia sobre analisar e sobre fazer investimentos de formas bem simples, bem fáceis, para ter uma renda todos os meses. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, mais uma vez, é colar os dados aqui. Esses dados aqui são referentes à Petrobras, ação Petrobras 4, e eu extraí do gráfico diário. Já dei esse passo a passo de como fazer, é bem simples. Você pode ir lá no Profit Chart, dar um Ctrl+C lá no gráfico, clicar com o botão direito, exportar para o Excel, né? Colar aqui. Ou você vai num site como Investing, Yahoo, UOL, o site da Bolsa e digita o código da ação, copia os dados e cola aqui no Excel. Bom, dito isso, o que a gente vai utilizar? A gente vai analisar aqui, criar uma média em cima do preço de fechamento. Então vamos começar pela média simples, aritmética, que é a básica. Depois a gente vai, em outros momentos, para outras médias que são derivações dessa média básica. A gente tem que entender primeiro ela e ela já dá bastante informação para a gente. Então vamos lá. Você vai digitar aqui igual na primeira célula e aí começa digitando média, só que aí você coloca acento, senão o Excel ele vai te mostrar outras funções. Coloca o acento agudo aí e aí ele vai te mostrar vários tipos de média. A gente vai usar a primeira, média. Essa média aí é a média aritmética, como a gente pode ver aqui, ó, média aritmética. Beleza, então eu vou abrir aí, digitar a palavra toda, abrir o parênteses e agora eu posso começar a calcular a média. Em análise de ações, em análise de investimentos, a gente usa muito uma média móvel. Qual é o conceito disso? Em vez de você pegar a média, né, de toda aquela série ali, você vai analisando por janelas de dados. Então, essa base de dados aí, ela tem mais de 6.000 linhas, ou seja, são mais 6.000 dias, 37 anos, vai de lá de 1994 até hoje, o dia de hoje em 2020, então é muita informação. Não adianta muito eu olhar a média da Petrobras, né, do fechamento da Petrobras nesse período inteiro. Então eu posso olhar isso em recortes estatísticos. Então como fazer isso? Por exemplo, se eu olhar de 20 em 20 dias, eu vou ter uma média do preço da Petrobras a cada 20 dias. Então, eu pego o dia de hoje e olho para trás 20 dias, eu tenho uma média de quanto que o preço se comportou nos 20 dias mais recentes. Aí eu pego o dia de ontem e desloco mais 20 dias para trás, eu vou ter uma média novamente de quanto o preço oscilou, se comportou nos 20 dias anteriores. É mais fácil fazer e mostrar. Então vamos lá, galera. Deixa eu mostrar aqui, ó. Parênteses aberto, a gente vai vir aqui e selecionar daqui para baixo, ó, segurando o Shift, setinha para baixo, eu vou contando. Ah, Carmine, como que você faz? Qualquer dúvida, você olha aqui, ó, já tem 10 linhas selecionadas e uma coluna só. 10 linhas significa que eu já selecionei 10 dias. Então vou descendo até chegar, estou segurando o Shift ainda, até chegar no 20. Isso significa o quê? Que eu quero fazer uma média móvel de 20 dias. Selecionei a base, terminei de selecionar, ó, tem 20 linhas selecionadas, tá vendo aqui? 20 linhas e uma coluna. Legal, o que eu vou fazer? Eu só vou fechar o parênteses e dar o Enter, pronto. Então, deixa eu escrever aqui em cima, ó, vamos dizer que essa aqui é a média aritmética, vamos colocar o padrão certinho, ó, SMA, como se normalmente se usa aí no mercado, nas plataformas, para você já ir se acostumando. SMA quer dizer o quê?
Simple Moving Average, ou seja, média móvel simples, ou média móvel aritmética de 20. 20 é o quê? 20 é o número de dados que você colocou dentro daquela amostra ali, dentro daquela média. No caso aí, cada dado, que é uma linhazinha ali, é o preço de fechamento de um dia. Então, do dia 5, do dia 4, do dia 3, do dia 2, quando juntou 20 dados, calcula a média ali para ver o fechamento da Petrobras nos 20 dias mais recentes. É isso que quer dizer. Agora, para a gente calcular dos outros períodos anteriores, é muito fácil. Vem aqui no cantinho, ó, quando aparecer essa cruzinha, você dá um duplo clique. E aí, olha só o que aconteceu. Quando eu dou o F2 aqui para enxergar a célula de baixo, vê que ele deslocou para baixo e está calculando novamente a média ali para 20 linhas, para 20 dados. E isso vai acontecer com todas elas. Então, isso aqui virou a nossa média móvel. Então, isso vai servir, isso é um indicador técnico, né? Faz parte da análise técnica, e a gente está usando matemática, usando estatística para analisar o preço das ações. Agora vamos vamos transformar isso aí num gráfico, para a gente poder analisar melhor. Então vamos lá, selecionar todos os dados, né? Como que eu fiz isso? Deixa eu explicar, ó. Segura o Shift e o Ctrl, seta para o lado, seta para baixo, selecionou tudo. Vai aqui no menu Inserir, vem no gráfico de linha, insere. Segura aqui, clica no gráfico, Ctrl X, ele vai sumir, joga lá para cima, dá um Ctrl V, pronto, colou ele aqui em cima. Tá vendo esse botãozinho aqui no canto? É um filtro. Clica nele e agora a gente vai ele tá aí, aqui embaixo pela legenda a gente consegue ver. Ele colocou uma linha para o preço de abertura, uma linha para máxima, uma linha para mínima, uma linha para fechamento e uma linha para as médias. A gente não vai conseguir agora no Excel fazer um gráfico de candle e colocar essa média junto. Então o que a gente vai fazer? A gente não vai usar as informações de abertura máxima. Como a gente está calculando a média em cima do preço de fechamento, vamos apagar aqui, né? Os dados não são perdidos, eles só não vão ser mostrados, exibidos no gráfico. Deixa só a série do preço de fechamento e a série SMA20, que é a média móvel aritmética simples, média móvel de 20. Aí a média de 20, como a gente fala. Clica em aplicar. Beleza, vamos aumentar um pouquinho esse gráfico, ó, segura o Shift, clica aqui no cantinho, ó, arrasta aqui, segurando o Shift, aumentamos aqui. Beleza, então a gente vê aí, porra, tem muita informação, 20 anos aí de informação, beleza. O que a gente pode fazer aqui, ó, vem aqui, deixa a célula marcada aqui no cantinho, vem em dados, coloca filtro. Vamos pedir para exibir só 2020, para o gráfico ficar menorzinho, ficar mais recente, aí a gente vê. Beleza, ficou mais interessante. Posso até botar 2019, de repente, pronto, legal. Ó, a linha amarela, a gente está vendo aqui na legenda, é o preço de fechamento, é o preço da Petrobras aí dia após dia. A gente vê aqui, ó, lá de janeiro do ano passado até a data de hoje, e a linha azul é a média móvel de 20. Vamos dar o título aqui para o gráfico. A gente sabe que isso aqui é um gráfico de Petro, né? Petro 4. Pintar de pretinho para ficar bonitinho. Legal. Beleza, então aí tem um gráfico de média, a gente já pode começar a analisar algumas coisas. Assim, em estatística, tem a teoria do retorno à média, né? O preço, se você tem uma distribuição, uma série de dados, que é igual... O que é uma série de dados? É exatamente o que a gente tem, ó. Uma série de informações dia após dia o preço de fechamento. E aí a gente pode calcular a média e desvio padrão. Só que quando você faz isso estaticamente, né, ou seja, você olha da população inteira, de todos os dados, você vai ter um número. É mais inteligente, né, você fazer deslocando por janela. Você pega 20 dias, desloca mais 20, e aí você vai ver ao longo do tempo o comportamento do preço em relação a essa média, o quanto ele se afasta, o quanto ele volta para a média. Porque a média, ela é uma medida que nos dá o preço médio ali onde o mercado foi. Então o preço vai um pouco para cima, um pouco para baixo e a média vai apontando mais ou menos aonde está o preço médio naquela distribuição para aquele intervalo de tempo. Então a gente vê que realmente a teoria, pelo menos visualmente, ela se mostra verdadeira, né? A linha amarela é o preço ele ora está um pouquinho acima da média, ele vem, chega mais perto, ora ele passa para baixo, se afasta um tanto, volta ali e ele fica oscilando em torno da média, ou a média fica oscilando em torno dele, tanto faz isso aí, não vamos entrar no mérito dessa discussão. O fato é,
realmente, de fato, existe aí um retorno à média. Isso aí é usado muito em setups, né? O que são setups? Conjuntos de regras para você operar no mercado. Então, esse retorno à média, o cruzamento do preço com a média, são técnicas que são usadas em análise técnica para fazer operações no mercado de ação, no mercado de dólar futuro, índice futuro e por aí vai. Eu utilizo esses setups, já usei mais, hoje menos, mas uso um pouco o conceito para ver a direção, as tendências e de fato, né, é inegável, a gente pode ver que uma média representa muito bem uma tendência e agora você já sabe calcular a sua própria média e você consegue, por exemplo, se você não tem uma plataforma, reproduzir ou usar para estudo e a gente vai aprofundando isso aí nos próximos conteúdos. Agora, uma coisa que eu vou te mostrar aqui é um outro tipo de média. Existem a média, talvez a aritmética seja mais usada e depois é a média exponencial. Eu ainda não vou te ensinar a fazer a média exponencial, precisa de mais uns passos. Antes de falar da média móvel exponencial, eu tenho que te explicar que existe um negócio, surgiu um conceito antes, eu estou indo aqui na evolução estatística. Isso aqui é um estudo de mais ou menos 1940, né? Então, um estudo sério de economistas renomados que ganharam Nobel, faculdades, e isso veio desse meio, né? Do meio acadêmico, foi onde surgiu isso. Né? Eu sei que hoje está bem aí difundido na internet, tem muito youtuber fazendo de qualquer forma, achando que isso sabe bastante, né, de análise técnica e gráfico e tudo mais, não são muito pessoas dadas ao estudo, mas tudo bem, tem espaço para todo mundo. Agora, isso é um assunto sério, né? Não deve ser tratado aí como banalidade de qualquer forma. Então, antes de falar da média exponencial, que não vai dar tempo nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar muito grande, eu vou explicar como se faz uma suavização exponencial nessa média aritmética aí. Por que se faz suavização? Ele é tratado como se fosse um estudo de sinais e ruídos, né? Então, essa linha ali é como se fosse um sinal, mesmo uma onda, se fosse uma onda sonora, mecânica, eletromagnética, tanto faz. Ela é tratada como um sinal e a oscilação é tratada como um ruído. E aí você precisa tratar o sinal. E aí como se trata, uma das formas, das técnicas, você veio de 1940 ou 42, é a suavização. Então eu vou explicar como que faz a suavização. Deixa eu jogar aqui um pouquinho para o lado. A gente vai precisar de um conceito chamado alfa. Vamos colocar esse alfa aqui. E por enquanto eu vou atribuir um peso para ele de 80. Então o alfa ele vai de 0 a 1, né? É um percentual ali que você vai atribuir de peso para fazer a suavização e você que escolhe, né? Então tem outras técnicas para escolher o peso, mas por enquanto vamos atribuir um valor inicial aí de 80%, depois a gente testa com outros valores. Então, para fazer a suavização exponencial, primeiro vamos tirar o filtro e a gente aplica para tudo e depois a gente filtra de novo. Vamos dar aqui igual. Então existe uma equação, é bem facinha, que é o alfa vezes o dia anterior, somado, aí você abre o parêntese, 1 menos o alfa, ou seja, que é o complementar ali do alfa, vezes o dia 2 vezes anterior. Carmine, já fiquei meio confuso aí, como é que é isso? Calma, vamos lá fazendo, é mais fácil. Então o que eu vou fazer? O alfa, já vou fixar ele, aperto F4 para quando a gente copiar e arrastar para baixo, ele continuar referenciando fixamente ali no alfa. E aí a gente, como deixou para fora da fórmula, a gente pode ir lá, digitar, trocar o alfa e a linha vai se autoajustar como se fosse um programa aí de análise mesmo. Assim. Então você está fazendo aí praticamente um gráfico para você aí de análise, como se fosse uma plataforma. Então aprendi isso que é bem legal. Pega o alfa, para multiplicar é o asterisco, já te ensinei isso, multiplicar pelo que eu falei? O dia anterior. Então é o alfa vezes o dia anterior. Agora a gente vai abrir o mais e abre o parêntese. 1 menos o alfa, aperta o F4 de novo para fixar ele, fecha o parêntese. E agora a gente vai multiplicar pelo dia 2 vezes anterior, o antes de ontem. Então beleza. Agora o que eu vou fazer? Dá o Enter aqui. Esse 21,43 aí, 8, ele é a suavização da média, né? A gente pode chamar ele ali da média do preço, né? É uma suavização exponencial com o parâmetro 0,8, de 80%. Então está atribuindo aí um peso para os dados mais recentes de 80%. Então agora o que eu vou fazer? Eu só vou clicar aqui, duplo clique no cantinho para copiar para baixo
e a gente viu ó, que ele está deslocando só as células dos dias anteriores e antes, né, 2 vezes anterior, e continua fixado aqui o parâmetro alfa. Todas elas estão referenciadas ao parâmetro alfa. Isso é muito bom, tá certinho, é o que a gente queria. Vamos atribuir um nome aqui, ó. Vamos escrever que é uma suavização exponencial. Beleza, é uma SE. A gente já sabe aqui agora o que é isso. Vamos tirar o filtro e colocar de novo. Legal. Espera aí. Vamos tirar esse filtro aqui, jogar o alfa para lá, para não pegar aqui. Pronto, atribuímos o filtro agora só aqui às colunas. Deixou o alfa para fora. Você pode dar uma cor aqui, por exemplo, ó. Como ele é um dado de entrada, você pode atribuir outras cores. Se você quiser, pode pintar ou formatar isso aqui como uma tabela para ficar mais bonitinho. Legal. Ficou mais visual agora. Agora a gente vai fazer o seguinte, apaga esse gráfico, vamos fazer um gráfico novo. Seleciona tudo, inserir, gráfico de linha, vem aqui gráfico de linha. Ctrl X para recortar o gráfico, jogar lá em cima, colar o gráfico aqui, Ctrl V. Beleza? Vamos segurar aqui no cantinho o Shift, arrastar um pouquinho para aumentar o gráfico. Dá o nome aí que você quiser. E agora a gente vai fazer o seguinte, vem no filtro, desmarca a abertura, máxima, mínima, deixa só o fechamento e as médias. Agora vamos só filtrar por uns dados um pouco mais recentes, para o gráfico não ficar tão grande assim, tão bagunçado. Opa, ainda tem coisa ali. A máxima ficou marcada. Desmarcamos, beleza. Agora a gente pode só trocar a cor aqui para ficar legal. Então, observe o seguinte, a suavização exponencial com o peso 8, praticamente, aquela linha verde e amarela está sobreposta à linha do preço, porque a linha amarela é a linha do preço de fechamento, a azul é a média de 20, está um pouquinho afastada, e a suavização exponencial está muito perto, então 0,80 é um peso muito grande. Se a gente atribuir aqui um peso menor, por exemplo, 60, a linha vai se deslocando, ó, 0,1, a gente vai vendo o deslocamento da linha. Com menos dados, talvez fique mais visual, ó. Pronto, agora a gente consegue ver um pouco melhor aqui, exibindo só os dados de 2020. Então, você pode ir testando, né, atribuindo pesos diferentes aqui, para ver qual é a linha que se aproxima mais, né, usando a suavização exponencial. Você pode usar isso para fazer ali uma expectativa do preço, né? Não é uma análise preditiva, mas é um conceito, um dos conceitos usados, mas é bem básico, bem introdutório, mas já é um... E a gente vai usar esse conceito de suavização exponencial para depois entender como calcula a média exponencial. Então, assim, isso aqui foi para mostrar que algumas coisas de análise técnica podem ser usadas. Eu uso bem pouco, mas é interessante sim. E assim, a média, principalmente você pode usar a própria média simples mesmo, a média aritmética, ela te dá várias informações, como a direção, né, que o preço está indo, se o preço está muito afastado na média, ele tende a retornar. Então esses conceitos básicos são bons que você entenda, até para você poder também conseguir usar as estratégias de acordo com os cenários de tendência e de volatilidade. Então a média a gente usa muito para definir tendência, e a gente usa outros parâmetros, né, da estatística, como variância, desvio padrão, para entender o cenário de volatilidade ou uma estimação de volatilidade também, baseado em ILMA ou em desvio padrão, e várias outras técnicas para entender os cenários de volatilidade. Espero muito que você tenha gostado, que tenha sido útil para você esse tipo de conteúdo. Se você quiser ter acesso a essa planilha, vai lá, se inscreve no meu canal do Telegram, tem o link aqui na descrição do vídeo. Eu coloco as planilhas que eu estou produzindo aqui nos vídeos para vocês, lá para baixar no canal do Telegram. E, enfim, é tudo de graça, você vai lá, se inscreve. Se inscreve também para fazer o curso gratuito de opções, para você já aprender a fazer as estratégias iniciais e básicas para você já conseguir fazer renda no mercado. E acompanha o nosso conteúdo. Se não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, ativa o sininho. E principalmente não esquece de deixar o like se foi bom para você esse vídeo.
deste conteúdo é muito bem-vindo aí, deixar o seu comentário, né, melhor dizendo, e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos para poder espalhar esse conhecimento e ajudar as pessoas a entenderem e poderem ver que o mercado financeiro pode ser mais simples e que você consegue usar técnicas simples para ter renda todos os meses. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.